A condição inicial, ela é importantíssima em caso de modelos de calor e temperatura acoplados a modelos hidrodinâmicos, porque serão gerados gradientes de densidade. E o gradiente de densidade depende completamente da distribuição de temperatura e da distribuição de salinidade. Então, caramba, isso é um problema. O problema acontece porque, contrário aos gradientes de pressão barotrópicos, que têm a ver com a variação de nível, os gradientes de pressão baroclínicos são sutis. E a informação do transporte de sal e salinidade no corpo d'água é lenta. A informação da quantidade de movimento associada ao gradiente barotrópico é grande, é da ordem de raiz de GH, velocidade, G, gravidade, H, coluna d'água. Se eu tenho uma baía com 10 metros de profundidade, raiz de GH é 10 metros por segundo, 36 km por hora. Significa que a informação da maré, quanto a nível, está se propagando a uma velocidade de 30, 40, 50 km por hora. Em outras palavras, ainda que eu comece meu modelo horizontal, como nós começamos no início do curso, no exemplo, a hora que eu começo a bombar a maré, essa informação de maré, ela se espalha pelo modelo inteiro em questão de muito pouco tempo. Porque a maré se propaga numa velocidade muito grande, de muitos quilômetros por hora, dezenas de quilômetros por hora. Bom, então, rapidamente, o modelo equilibra os níveis e ele começa a responder a maré, começa a ter uma variação de maré lá dentro, variação de maré no meio, na fora, etc. Rapidamente. Em outras palavras, criar uma condição inicial, nível horizontal, e começar a bombar a maré na embocadura, você estabiliza a questão barotrópica em questão de 2, 3 ciclos, 1,5 a 2 ciclos de maré. 1,5 a 2 ciclos de maré é 24 horas, 36 horas, um dia, 2, tá? No máximo, 2 dias daria 4 ciclos de maré. Pô, já estabilizou tudo. Então você já tá legal, já pode pegar uma condição que você pegou ali depois de um dia e meio, o resultado já está bom, a maré barotrópica. Cara, um dia e meio não dá nem para largada em termos de estabilizar um gradiente de pressão baroclínica. Por quê? Quem transporta o sal e o calor são as correntes, que têm velocidades de centímetros por segundo. 50 centímetros por segundo, 20 centímetros por segundo, por aí. 1 metro por segundo, quando é forte. Pô, e a outra tem de 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, raiz de GH. Então, o tempo que você vai ter para poder gerar um padrão de salinidade é muito longo. Um detalhe, no que interessa ao transporte de sal e calor, para gerar uma padronagem condizente com a realidade, o que de fato interessa é a corrente de deriva. Corrente de deriva é a corrente você tirando a maré, tá? Então é uma corrente de velocidade muito mais lenta, é da ordem de poucos centímetros por segundo. Então, o sal entra e sai. Maré enchente, maré vazante. Fica um pouquinho, porque existe uma esterese, existe uma diferença. Então, é essa diferença residual que vai gerando o gradiente de salinidade.